essas pessoas que ficam cronicamente em uso de antialérgicos e, né, e com muito impacto, assim, negativo no sono, né, na qualidade, na funcionalidade de uma forma geral, Sim. né. A gente sabe que dormir bem é essencial, Sim. né. E tem gente que se acostuma com os sintomas. Uhum, Então, adultos com rinite, por exemplo, é porque eu atendo criança e adulto, né. uhum, Então, muitas vezes eu pego, pra atender os pais a partir da criança. Por quê? uhum, Quando a criança tá mal, a primeira coisa é a mãe e o pai marcar uma consulta. uhum. Mas quando você tá mal, adulto, você vai levando no dia a dia, tá trabalhando, tá Sim, ocupado, toma um antialérgico aqui, outro ali, e vai levando. Mas quando você percebe o impacto que isso causa, e geralmente muita gente só percebe isso quando melhora, sabe? uhum, Nossa, como tava horrível a minha vida, como eu sim. não tava respirando, eu não tava dormindo bem, vivia cansado, não conseguia me concentrar Sim, por uma simples rinite, sim. né? É muito legal, assim, você trazer isso. E vamos começar já falando, então, já puxando essa sardinha aí pra gente falar sobre as rinites e, enfim, alergias respiratórias de uma forma geral, que, enfim, é uma coisa, né, que você falou que chega muito no É consultório, a né, assim, de alergia mais vocês. comum, é a A rinite. a rinite é a alergia mais É. comum. Aí, ó, que aí é isso, é comum a gente ver as pessoas: "Ah, não, porque eu tenho rinite, porque, né, aí tá pingando Uhum. coisa no nariz e aí tá, né". E aí, bom, pra gente entender, a rinite é sempre um quadro alérgico? É sempre assim, sempre tem causa alérgica ou não? Não, existem vários tipos de rinite, Uhum, eh, sendo que a rinite alérgica, ela pode vir também acompanhada de outros tipos de rinite. uhum, Então, assim, basicamente você tem a rinite alérgica e a rinite não alérgica. uhum, Qual é a diferença? Na rinite alérgica, a gente consegue identificar e tratar a causa. uhum, Então, assim, eu faço o teste. Ah, essa rinite está sendo causada pelo ácaro da poeira, pelo fungo, pelo cachorro, pelo gato, e consigo tratar, né? Nas rinites não alérgicas, a gente não tem um fator desencadeante tão claro, os uhum, exames são negativos, e aí podem ser vários tipos. Tem a rinite medicamentosa, que é causada pela pessoa que está sempre colocando descongestionante nasal. uhum, Mas além disso, às vezes até remédio que você toma para pressão pode causar rinite medicamentosa. uhum, Tem a rinite vasomotora, que é aquela que piora quando você sente um cheiro forte, uma fumaça de cigarro, uma mudança de tempo. Tem a rinite, do lactente, né, que também é uhum, uma rinite vasomotora, mas é um pouquinho diferente, é aquele uhum, bebezinho bem pequenininho, que tá sempre com o narizinho fazendo barulho, sempre aquele ronquinho, que também não é causada por alergia e melhora com o crescimento. Que mais? Tem a rinite gustatória, que é quando você come alguma coisa muito quente ou muito apimentada, e aí durante a refeição você fica corizando. Então, uhum. assim, tem vários tipos. Por Sim. isso que é importante não jogar tudo no mesmo saco e conseguir diferenciar uma da outra. Perfeito. E assim, nossa, eu tô aqui, gente, nem eu sabia que tinha tantos, não existiam tantos tipos de rinite assim, meu povo. É. Pois é. E assim, para né, para quem é, a gente que é da área da saúde, vocês são especialistas, assim, é muito claro, né? Mas para as pessoas assim, né, assim, leigas, as pessoas, enfim, que não entendem muito, não são especialistas na área. Isso, né, assim, como é um quadro muito comum, né? E quem tem, às vezes já teve vários episódios e sabe que às Uhum. vezes melhora, às vezes piora, enfim, a pessoa meio que se acostuma e minimiza muito, né? E é Sim. isso assim, ao tanto de causas, né, de fatores que podem causar, às vezes a pessoa tá achando que é um quadro alérgico, por esse motivo acha que não precisa tratar, que não precisa cuidar, e às vezes tem outras causas, né, assim, que precisam, como você falou, às vezes é um medicamento que tá causando, né, assim, e É. que a importância, assim, de se entender isso. E aí uma coisa importante também que você trouxe é isso, da importância, bom, identificando, muita gente acha que é o contrário, né, ah, se eu tenho rinite alérgica porque, assim, ah, eu tenho desde criança, então não tem muito o que fazer, né, e você falou que na verdade dos tipos, né, o tipo alérgico e não alérgico, o tipo alérgico é o que a gente consegue intervir melhor, é isso? Acaba sendo melhor, porque aí a Uhum. gente consegue fazer a imunoterapia e tratar. Eu costumo dizer, assim, que eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu não vou ser sempre assim se eu me tratar. Então, na Maravilhoso. rinite alérgica, a gente consegue fazer o tratamento de imunoterapia que vai Uhum. fazer com que o corpo reaja menos a esse alérgeno, né, e você consiga ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona o tratamento especificamente, assim, né, da rinite, se da rinite alérgica, se é parecido, se é da mesma forma, por exemplo, nos quadros de asma também, né, enfim, nas Uhum. alergias respiratórias de uma forma geral? Imunoterapia,
a gente tem para algumas doenças alérgicas. Alergia à picada de mosquito, Uhum. rinite alérgica, asma quando também é alérgica, porque a asma também pode ser não alérgica, dermatite atópica. A imunoterapia pode ajudar todas essas doenças alérgicas juntas, assim, Uhum. né? Então, o que que a gente faz? É um tratamento longo, justamente porque funciona como um treinamento para o sistema imunológico. Uhum. Pensa assim, quando você tem alergia a ácaros, por exemplo, o seu corpo entende aquilo como uma grande ameaça. Então, se você vê uma formiga andando aqui, você vai pegar um chinelo e vai matar. Uhum. O alérgico não, ele vai matar com um tiro de canhão. Então, é uma Uhum. coisa muito exagerada, muito além do necessário, Uhum. que é a IgE, né? A Uhum. IgE é para esse alérgeno que o nosso corpo produz em excesso, quando é alérgico. Uhum. E aí, a imunoterapia, ela vai fazendo calma, não é assim, você pode reagir menos. Aí você vai dando o próprio alérgeno. Então, se você tem alergia à poeira, eu vou dando a imunoterapia que contém a poeira ali dentro, primeiro bem diluído, e a cada frasco eu vou aumentando a concentração, vai ficando mais forte. Uhum. E isso bem aos pouquinhos o corpo vai aceitando aquilo, sabe. E aí, assim, por isso que precisa ser um tratamento longo, porque ele não é um tratamento sintomático. Para tratar sintoma, eu vou usar o remédio, Uhum. Ou né. seja, se a pessoa tiver em crise, Sim, precisa ela tratar a vai ter o crise. remédio Aham. ali para tratar a crise. Muitas vezes, os pacientes, principalmente com rinite e asma, né, vão precisar de remédios que a gente chama de remédio de manutenção, que é o spray nasal de corticoide ou a bombinha para tratar Uhum. a asma, por algum tempo, até que a imunoterapia tenha seu efeito. É um tratamento que deve durar de 3 a 5 anos, e Uhum. depois esse efeito dela se mantém por pelo menos 10 anos. Uau, bastante tempo, né. É, Então, assim, pelo que você tá falando, de forma bem, enfim, né, bem quase que lúdica aqui, né, você trouxe mais ou menos isso, né, assim, de como se fosse, sei lá, numa academia, você chega lá, nunca treinou, tá ali fraquinho, e aí você precisa fortalecer seus músculos. Você não vai começar já com um peso ali muito grande, você vai pegar um pezinho pequeno, e aí você vai isso. expondo o organismo ali a um pezinho cada vez maior, até chegar a um ponto que o sistema imunológico consegue responder de forma adequada, né, Sim, sem uma resposta exagerada, é. àquele, né, aquele alérgeno, por exemplo, se for poeira ou enfim qualquer outro, é Uhum. mais ou menos isso, assim? Isso, Tá. exatamente isso. Perfeito. E importante também você trazer esse outro ponto, né, que assim, é um tratamento que eu já vi, assim, pessoas falando assim: "Ah, é um tratamento muito demorado, né, assim, é um tratamento", às vezes a pessoa, enfim, começa a fazer a imunoterapia, né, a terapia imunológica, ou para no meio porque já melhorou o É. suficiente, né, ou enfim, quer só fazer lá as vacinas, né, que chamam. "Ah, vou fazer só as vacinas e tá bom, e não vou voltar ali no médico", mas a importância de fazer isso de forma adequada, porque você falou que isso tem um efeito ali de 10 até 10 anos, né. É. Assim, pouquíssimas intervenções que a gente consegue fazer, assim, em outras especialidades, por exemplo, você consegue fazer aquele tratamento por mais, né, assim: "Ah, 3 anos é muito tempo?" É bastante tempo, mas depende do, né, assim, Sim, da perspectiva, né. Às vezes é uma pessoa que já tá há anos sofrendo ali com sintoma, é, né, vai ter 3 anos de tratamento, eu imagino vai tendo já uma melhora nesse período. tem. E aí é que muita gente larga, Uhum, né, uhum, porque, assim, a gente vê o efeito da imunoterapia pleno com mais ou menos 6 meses de tratamento. uhum. E aí a pessoa: "Melhorei", Sim. e aí larga, né. Aí daqui a pouco volta, Porque não porque não completou completou. todas as fases ali que o corpinho precisa para ficar ali mais fortinho, né, assim, em É. relação à imunidade, né, imunologicamente falando.